Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre juros simples, juros compostos. Eu prometo para você, olha, essa é, se não a melhor, uma das melhores aulas que eu já gravei aqui na Universidade Financeira em toda a existência da Universidade Financeira. Vai ser uma aula realmente épica. Por quê? Porque nessa aula você vai entender o que são os juros simples e juros compostos, você vai entender como calcular o simples e o composto. Você também vai ver 4 exemplos de exercício. Vão ser 2 exemplos de exercício para cada juros desse. E eu vou dizer para você, se você não tem um papel e uma caneta, pega de alguém, tá? Depois você devolve, não tem problema. Escreve na parede, meu irmão. Escreve com o dedo, rabisca a nuca da pessoa que está na sua frente, se você não tiver um papel, mas faça esses exercícios. Eu vou te ajudar depois a fazer, vou dar a resposta, mas eu também vou fazer junto com você, ok? Vai ser épico. Agora, no final, eu vou dar alguns comentários sobre os exercícios com 2 curiosidades, tá? A gente vai comparar alguns exercícios, vai ser umas coisas bem legais, assim, que vão te dar uma visão, vão dar uma complicadinha um pouco no assunto, mas é legal, puxar um pouquinho do básico pro avançado, para quem sabe mais na frente eu dar um conteúdo um pouco mais sólido, né? Além desse conteúdo aqui que vai ser fantástico. Bom, vamos começar. O que são os juros simples e os juros compostos? Bom, juros simples é quando os juros incidem apenas sobre o capital, ou seja, não possui juros sobre juros. Muita gente fala sobre juros, olha, muita gente fala de juros sobre juros, mas se tornou uma expressão, né, que foi, infelizmente, ela foi, enfim, banalizada, né? Mas o juros sobre juros já diz. Juros sobre juros é um juros que não só incide em cima do capital, mas também incide em cima dos juros, né? Agora vamos lá. Juros simples. Eu investi R$2 na poupança no meu primeiro mês. Não tinha nada lá, eu investi R$2. Qual o juros que vai incidir em cima desse primeiro mês? O juros simples. Vai incidir 0,6, 0,7 em cima desses R$2. Então, juros simples, juros em cima apenas do capital. Agora, no mês seguinte, já começa a ocorrer o juros composto. O que é o juros composto? Juros composto é quando os juros incidem sobre o capital, no meu caso aqui, os meus R$2 da poupança, acrescido os juros do período anterior. Então, se lembra que depois de um mês me rendeu 0,6? R$2 mais 0,6 daqueles R$2. Então, no mês seguinte, os juros não só vai incidir em cima dos meus R$2, como também vai incidir em cima da minha rentabilidade do mês anterior, ou seja, os R$2 mais os centavinhos que me renderam 0,6% de juros em cima desses R$2. Ou seja, existe a cobrança ou pagamento, né, no caso, de juros sobre juros, certo? Beleza, vamos continuar. Como é que eu posso calcular os juros simples? Existe uma fórmula, tá? Essa fórmula é a seguinte: valor futuro é o montante igual a valor presente vezes 1 mais taxa de juros vezes o período que a taxa vai ser capitalizada. Dá um pause aqui para você ler com bastante calma, porque eu não posso também demorar muito, porque tem gente que aprende rápido, tem gente que aprende um pouco mais devagar. Como eu não sei qual é o seu caso assim especificamente, eu vou pedir para você, se você aprende um pouquinho mais devagar, dá um pause nesse vídeo aqui, tá? Se você aprende rápido, a gente vai seguir. Só vou repetir a fórmula mais uma vez. Valor futuro, tá? É o montante, é igual ao valor presente, que é o capital, no meu caso aqui os R$2, beleza? Os R$2 vezes 1 mais taxa de juros, no meu caso aqui 0,6%, vezes o período que a taxa vai ser capitalizada. No meu caso aqui, um mês, ok? Então, no meu caso ficaria a fórmula assim: valor futuro, que vai ser quanto eu vou ter no final das contas, é igual a R$2 vezes 1 mais 0,6 vezes 1. No caso, 1 mais 0,6, certo? Vamos lá. Como que se calcula os juros compostos? Os juros compostos, na verdade. A fórmula para calcular o juros composto é: o valor futuro, que é o montante, é igual ao valor presente vezes 1 mais taxa de juros, e aí eu não consegui colocar esse m elevado. Eu até cheguei a escrever o acento circunflexo, mas foi lá na frente da aula. Então, esse m aí, que é o período, né, que a taxa vai ser capitalizada, ele é elevado. Então, no caso seria, por exemplo, aqui no meu caso, tá? Eu quero descobrir o valor futuro do meu capital, que é capital R$2 igual a R$2 vezes 1 mais 0,6, que é a minha taxa de juros, elevado a 1, ok? Essa seria a minha conta no meu caso, certo? Dá um pause aqui, dá uma relida, dá uma praticada, caso você já queira ir praticando, porque a partir de agora vamos entrar nos exercícios. Então vamos lá. Juros simples.
Primeira pergunta para você, e eu vou deixar a fórmula ali embaixo, tá bom? Qual o montante produzido por um investimento de R$10.000 aplicados a uma taxa de 1% ao mês após 10 meses? Eu já destaquei para você. Montante produzido por um investimento de R$10.000, ou seja, eu quero saber qual montante. A gente já sabe que o valor futuro, ou seja, aquele FV, é o montante. Os R$10.000 é quanto foi aplicado, ou seja, o capital, beleza? Então é o PV, capital R$10.000. Qual é a taxa? 1%. Depois de quanto tempo? Qual o período, né? 10 meses. Então, como é que seria essa conta? Para tudo agora e faz essa conta. Vou contar até 5 e vou continuar esse vídeo. Mas para. Por quê? Porque se você não fizer os exercícios, eu não vou pausar nos próximos exercícios, tá? São 4, eu não vou ficar contando até 5 em todos. Mas, se você não se comprometer em fazer esses exercícios, você não vai aplicar. Você não vai entender, você não vai compreender do jeito que eu quero que você compreenda, para você não ter que mais perguntar, mas que você possa ensinar isso para as pessoas, tá? Minha ideia é que você ensine os conteúdos que você aprende aqui para as pessoas, seja compartilhando esse vídeo, mas seja você mesmo explicando para as pessoas que você entendeu. Então, se comprometa, pause o vídeo e faça. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Como é que faria isso? Valor futuro é igual a valor presente, 1 mais taxa de juros, 1%. 1% é igual a 0,01. Ah, Pedro, não sei como achar a porcentagem. É só fazer 1 dividido por 100. Ah, mas é 27,62%. Não tem problema. Você vai fazer 27,62 dividido por 100. De todas essas contas, qualquer porcentagem é só você pegar o número antes do sinalzinho do porcento e dividir por 100 que você vai encontrar a porcentagem, ok? Então vamos lá. 10.000 vezes 1 mais 0,01, que é 1% ao mês, vezes 10, que é o período, né, o número de meses. Isso vai me dar R$11.000 de valor futuro, ou seja, R$11.000 de montante. Continuando, outro exercício de juros simples. Qual o montante produzido por um investimento de R$10.000, ou seja, continua o PV, R$10.000, aplicado a uma taxa de 12% ao ano após 6 meses. Olha só, a taxa é 12% ao ano, mas o período de tempo não é ano, é meses. Não tem problema, você vai fazer do mesmo jeito. Pausa esse vídeo agora e faz o exercício. Vou continuar, vou dar a resposta. Valor futuro igual a 10.000 vezes 1 mais 0,12, se lembra? Só pegar o 12 e dividir por 100. 0,12 vezes 6 dividido por 12. Por quê? Porque esse número de período ali não é em ano. Um ano tem quantos meses? 12. Então eu quero a metade de um ano nesse caso aqui, né? Porque são 6 meses. Mas sempre que você tiver um período em meses e não em anos, você divide. Ah, Pedro, mas são 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Então você vai colocar ali 18 dividido por 12. E aí você vai ter o número que você quer, ok? Nesse caso daí, o montante, né, no caso o valor futuro, é R$10.600. Agora vamos para os juros compostos. Aí, ó, viu? Falei que eu tinha botado o circunflexo? Era nesse slide aí. Vamos lá. Qual o montante produzido por um investimento de R$10.000 aplicado a uma taxa de 1% ao mês após 10 meses? Nesse caso aqui, nos juros compostos. Aqui está a fórmula. Dá um pause e aplica a fórmula. É fácil, tá ok? Vamos lá, vou dar a resposta, hein? R$10.000 é o capital, é quando eu investi, vezes 1 mais 1% ao mês, já aprendemos como é que faz a porcentagem. 1 dividido por 100, 0,01. Elevado a 10, a potência de 10, né? O que eu vou elevar a 10 nessa história aí? O que está dentro dos parênteses, tá? Então, primeiro eu realizo a operação do parêntese e depois eu elevo o 10 ali, a potência de 10, tá? E continuo fazendo a multiplicação depois. Então tá ali, o valor futuro seria R$11.046,22. Última pergunta para a gente poder ir para os nossos comentários e acabar esse vídeo aqui, e eu tenho um recadinho para te dar. Vamos lá. Qual o montante produzido por um investimento de R$10.000 aplicado a uma taxa de 12% ao ano após 6 meses? De novo, a fórmula tá aí. É só você pausar esse vídeo agora e aplicar. Vou dar a resposta, hein? Valor futuro é igual a 10.000, que é o capital, vezes 1 mais 0,12, ou seja, 12%, ou seja, 12 dividido por 100, igual a 0,12, tá? 1 mais 0,12 elevado a
Olha só que legal. Se lembra que eu falei para você? Como a gente está trabalhando com um ano, Por que que a gente está trabalhando com um ano, Pedro? Olha disso aqui, ó. Tá vendo essa pergunta? Essa pergunta aí, qual é a taxa? Qual é o período da taxa? É mês, né? E qual é o período de tempo? É mês. Ótimo, legal. E aqui, qual é o período da taxa? É ano, não é? Qual é o período de tempo? É mês. Então, eu tenho que adequar. Ou eu adequo a taxa, ou eu adequo o período de tempo. Certo? Normalmente a gente adequa o período de tempo. A taxa vai ditar aí qual é o período, beleza? Normalmente. Então vamos lá, 12% ao ano. Então mantém o ano e aí a gente adequa então o N, né, que é o período de tempo. Então nesse caso seria o quê? Eu tenho que descobrir quanto de um ano tem em 6 meses. E aí eu faço essa divisão. 6 dividido por 12. Porque a gente sabe que a métrica do ano é em mês e um ano tem 12 meses, então a gente divide o 6 por 12, tá? Eu estou explicando bem esmiuçadinho, tá ok? Bom, isso tudo no final das contas... só explicando aqui para você, como é que você faria essa conta aqui, porque tá estranha, né? Tá meio cabulosa, você pode se assustar. Você vai manter os 10 mil ali quietinho, você vai resolver o que está dentro do parênteses primeiro, sempre resolve o que está dentro do parênteses primeiro, tá? 1 mais 0,12. Resolveu isso? Beleza. Não vai elevar a potência de 6 dividido por 12, não. Primeiro você vai dividir 6 por 12, tá? Dividiu 6 por 12, quanto é que deu? Beleza. Então essa vai ser a potência que você vai elevar o que está dentro do parênteses, certo? Depois então você multiplica pelos 10 mil, ok? Se você não entendeu, volta esse vídeo e ouve um pouquinho mais devagar. O valor futuro disso vai ser 10.583. Bom, você deve ter reparado, eu vou voltar aqui um pouquinho, que a primeira pergunta dos juros simples, tá? Olha só, 10 mil aplicado, 1% ao mês, 10 meses. A primeira pergunta dos juros composto, 10 mil aplicado, 1% ao mês, 10 meses. A segunda pergunta dos juros simples, 10 mil aplicado, 12% ao ano, 6 meses. A segunda pergunta dos juros compostos, 10 mil aplicado, 12% ao ano, 6 meses. Ou seja, eram as mesmas perguntas. Agora vamos lá. Vamos comparar o exercício 1 de juros simples com o exercício 1 de juros compostos. Na resposta do exercício 1, no simples, deu que o valor futuro era 11 mil e que os juros compostos era, no caso dos juros compostos, o valor futuro deu 11.046,22 centavos. O que significa isso? Qual é a conclusão que a gente pode tirar aqui? Quando a gente está capitalizando a taxa de juros, o juros composto é superior aos juros simples. Beleza? Tranquilo. O que é capitalizando? A gente está ali sempre colocando mais dinheiro, tá? A gente está mantendo o dinheiro, o capital em uso, né? Em uso ali, fazendo juros sobre juros. A gente está mantendo o investimento durante o tempo ali correspondente à taxa. A gente está capitalizando. Agora vamos lá. No caso do exercício 2 dos juros simples e também dos juros compostos, que é aquele exercício onde a taxa é anual, mas eu tiro o investimento, né? Ou então eu meço o investimento nos primeiros 6 meses, o que significa isso? Eu estou descapitalizando. Olha só que interessante esse resultado. Nos juros simples, essa descapitalização ficou maior. O valor futuro ficou em 10.600. No caso dos juros compostos, ficou em 10.583. Então, quando você está descapitalizando a taxa de juros, ou seja, você não está deixando a taxa de juros fazer uso do tempo, do período, o juros composto é inferior aos juros simples. Você entendeu isso? Tá visual, né? Dá para você ver aí. Então, descapitalizando, né? O que é isso? É você não tá mantendo durante um período de tempo o seu dinheiro aplicado de acordo com a taxa a qual aquele investimento é referido. Nesse caso aqui, só para você ficar mais visual ainda, nesse caso aqui, ó, a taxa é anual e o período que você está medindo ou que você tirou o dinheiro é em mês, são 6 meses, ou seja, você estava com pressa, você descapitalizou. Então, nesse exemplo, acabou que, por causa dos juros compostos, isso ficou ainda mais, se esse investimento for de juros compostos, isso fica ainda mais defasado, tá? Bom, antes de dar o recado que eu tenho para te dar, a novidade que eu tenho para te contar, você já deve ter ouvido essa novidade, eu quero te dizer o seguinte: curte e comenta esse vídeo, é muito importante, esse vídeo principalmente. Por quê? Porque esse é um conhecimento que as pessoas precisam ter no mundo dos investimentos, no mundo da educação financeira. Por quê? Porque os juros compostos ele não só está embutido nos investimentos, como ele também está embutido nas dívidas. Dívidas.
Depende da dívida. Eu não posso dizer para você qual é a dívida aqui, porque depende. Tem vários exemplos que eu poderia te dar. Tem algumas que fazem uso só dos juros simples, mas tem outras que fazem uso dos juros compostos. Sim, sim, ok? Então é muito importante que todo e qualquer cidadão brasileiro que lide com dinheiro entenda isso alguma vez, alguma hora, mais cedo ou mais tarde. Você pode ajudar, você pode fazer com que as pessoas entendam, não só pegando o link aqui e compartilhando, fica à vontade para isso, mas como uma pessoa tímida que eu sou, normalmente eu não gosto de pegar o link e sair compartilhando por aí. O que eu faria se eu fosse você? Eu deixaria o seu curtir e um comentário aqui. Pode falar qualquer coisa para mim, pode falar do vídeo, pode falar da empresa, pode falar do canal, pode falar do Instagram, pode falar da nossa novidade, que talvez você já saiba, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas deixe o seu comentário e o seu curtir aqui. Por quê? Porque isso é importantíssimo. O YouTube e o Facebook, dependendo de onde você está vendo esse vídeo, vai impulsionar esse vídeo como relevante, vai mostrar para outras pessoas que tenham interesse nesse assunto aqui. Tá bom? Então, por favor, deixe seu comentário aqui para poder me ajudar a mudar o Brasil. Instagram, @unive de Universidade Financeira. E Unive, na verdade, financeira, tá? Então, @unive financeira, Instagram, todo dia, 8h10 e 17h50, ou seja, nas horas que você está mexendo no celular, ou saindo do trabalho, ou indo para o trabalho, você vai ter lá uma dose diária de educação financeira lá no seu Instagram, ok? Outra coisa, nossa página no Facebook, Universidade Financeira, muito simples, entra lá. Em breve, o nosso canal de televisão, entre aspas, assim, na internet, que é o Periscope. Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, ele já foi ao ar. Para saber se foi ao ar ou não, entra no Twitter, @univefinanceira, e aí você vai saber se a gente já tem Periscope, etc. Qual é a ideia? A ideia é fazer um canal que você saiba. Segunda-feira a gente vai falar sobre dívida. Toda quarta a gente vai falar sobre mentalidade. Toda sexta a gente vai falar sobre consumo. Todo domingo a gente vai falar sobre independência financeira. Não sei. A gente está estabelecendo uma estrutura grande, uma estrutura legal para poder passar esse conteúdo para você através do Periscope. Ok? Então, se você já quiser ir conhecendo a plataforma, se você já quiser ir se ambientando, porque quando a gente lançar, tem muita coisa boa vindo aí, muita coisa boa, muita coisa grande vai acontecer, tá ok? Então, até amanhã, muito, muito, muito obrigado por ter me acompanhado com esse vídeo aqui, somado comigo nesse vídeo daqui, e eu te espero amanhã, tá ok? Um grande abraço, meu nome é Pedro Vieira, e a gente se vê no nosso próximo vídeo.